foi encontrado abandonado em um quintal. O fato foi em Lucena. Segundo a pessoa que encontrou, disse que escutou o que parecia ser um gatinho, mas não era, um ser humano. Oh, meu Deus, que tristeza, né? Mas, graças a Deus, ele passa bem. Vamos ver. Essa mãe tem 19 anos de idade. Ela teve o bebê em plena via pública, pegou a criança, colocou em uma caixa e abandonou em um quintal lá em Fagundes, no município de Lucena. Logo em seguida, ela disse para a família que estava com mioma. Mentiu para toda a família que estava grávida. Ela saiu correndo, evaindo-se em sangue, foi para um pronto atendimento e lá ligou para a sogra, alegando que estava sangrando bastante. A sogra, quando chegou nesse pronto atendimento, já ficou sabendo por terceiros que existia uma criança por trás dessa história. A nossa equipe veio aqui ao Hospital Flávio Ribeiro Coutinho, que fica em Santa Rita, e conversamos com a chefe de enfermagem da maternidade. O recém-nascido encontra-se no berçário do nosso serviço. No momento, encontra-se um pouco choroso, apresenta alguns hematomas na parte da cabecinha e será submetido logo mais por avaliações neurológicas no Hospital de Emergência e Traumas. A senhora conversou com a mãe. O que foi que a mãe contou a respeito desse parto em plena via pública? Ela é uma paciente que encontra-se ainda silenciosa pelo que ocorreu. Nós conversamos com a sogra da paciente, a mesma relata que a paciente já apresentou alguns sintomas de depressões nas gestações anteriores e dessa vez ela relata que desconhecia a gestação, que imaginaria que fosse um mioma. E sobre o parto ela ainda não faz relatos complexos sobre esse momento. Há uma informação de que ela teria tido a criança colocada em uma caixa e jogado em um quintal de uma residência em Fagundes. A senhora tomou conhecimento disso? Sim, nós tomamos conhecimento através dos familiares, de relatos da equipe que fez a transferência da paciente para cá, porque primeiramente ela foi assistida na unidade mista de Lucena e em seguida transferida para cá. E nós tivemos relatos, mas ainda não pela boca da paciente, ela ainda encontra-se silenciosa. Existem alguns conflitos familiares, inclusive ela não convivia com o esposo. E existem, sim, situações relacionadas a questões sociais, financeiras. Então, nós, como equipe, estamos tentando ser bastante humanizados, tentando ver o contexto como um todo para que não haja julgamentos. Eu até peço, como profissional, que a sociedade tenha um olhar diferenciado diante de um caso desse, porque não é comum. Não é normal uma mulher em sua sanidade mental boa fazer esse tipo de situação. Então, nós estamos aqui para dar o melhor suporte a essa paciente e aos familiares. Nós estamos tendo apoio do Conselho Tutelar do município, estão cientes de toda a situação. A polícia nós ainda não tivemos contato, eles até apareceram aqui, mas nós decidimos primeiro ouvir a história da mulher para poder fazer esse tipo de informações que, por sinal, eu estou fazendo aqui no momento. A mãe tem quantos anos, se você já sabe? 19 anos. Uma pessoa que mora perto de onde foi encontrado, desse terreno, ouviu sons que aparentemente seria de um gatinho e quando ela foi até o local, ela viu que era um bebê. Porém, esse desfecho de como souberam de quem seria o bebê, nós não tivemos ainda informações. E esse hematomas possivelmente foi da queda, quando ela jogou dentro do quintal? Pode acontecer, pode ter sido. Mas a criança não corre nenhum risco não, né? Não. O bebê se encontra estavelmente bem. Dona Maria José, o que foi que lhe deu forças para a senhora vir à procura do seu neto? O que me deu força foi o que eu falava. Como foi que a senhora soube que ele foi encontrado atrás dessa casa? Eu vim saber que ele foi encontrado atrás da casa já na unidade, já estava na unidade. Com ela já, né? A senhora estava com sua filha? Com a minha com a sua nora? Minha ex-nora. Só que eu não sabia que naquele momento tinha uma criança. A senhora não sabia que ela estava grávida? Eu tinha desconfiança. Que ela estava restante, mas sempre ela negava, né? Da gravidez. Dizia que não era gravidez. Era um mioma. Exatamente, era um mioma. E na hora que aconteceu esse acidente, ela me procurou a minha casa. Estava sangrando? Sangrando muito, coberta de sangue.
Aí eu não resisti, né? Ficou preocupada com a criança, né? Eu não sabia que tinha criança. Não sabia. A senhora pensou que tinha sido Eu pensei o quê? que tinha um aborto. Um aborto. Tinha sido um aborto. Justamente, um aborto. Aí quando eu procurei a casa da mãe para trazer os documentos dela para poder socorrê-la, aí eu escutei uma pessoa dizendo para mim assim, pega a criança. Mas eu nunca imaginei que era essa criança. E que ela tinha jogado em algo no quintal, né? Isso, eu pensei que era outro filho dela. Eu pensei que era outro filho dela, eu não pensei que era essa criança. Se eu soubesse que tinha essa criança no meio, eu tinha socorrido a criança. Quando eu cheguei no local, o vizinho de lado já tinha socorrido a criança para a unidade. Os outros são seus netos também? São filhos São do meus seu filho? netos. Tem quantos anos os outros netos? Um tem 5 anos e o outro está com 1 ano e pouco. Ela chegou a conviver quanto tempo com seu filho? Muito tempo, uns 2 anos, 2 anos e meio por aí. E por que foi que ela estava negando essa gravidez? Eu acho que motivo de desconfiança, né? Pode ter sido motivo Desconfiança de de desconfiança. quê, a senhora sabe? Se O filho era do seu filho ou não? Do meu filho ou não. E de repente a senhora, como avó, veio aqui no hospital, está acompanhando, e aqui a senhora vai ficar com essa criança se o conselho tutelar não doar? Vou ficar com a criança. Ela estava separada do seu filho? Deve separada. Estava separada, mas ela sempre alegava que era do seu filho, o bebê. Isso. E até hoje ela alega, né? Eu disse a ela, quando ela saiu dentro da casa da minha mãe, eu disse a ela se um dia ela aparecesse restante, eu mesmo ia dizer que não era filho do meu menino, né? Mas eu tenho essa desconfiança. A senhora acredita que é vó do menino? Eu acredito que sou vó do menino. E sendo ou não, eu continuo sendo vó do menino. Continua sendo E a vó. senhora vai querer cuidar. A gente sabe que a situação que ela se encontra não vai ter condições de criar essa E criança. criar. E sendo meu neto ou não, eu vou criar. Bonita a atitude da avó. Muito bonita a atitude da avó. Agora, casos como esse, a lei enquadra, se houvesse a morte, como infanticídio. Mas há casos, mesmo com a morte, que a justiça ela dá um atenuante em casos em que a mulher ela está no estado puerperal. O que é o estado puerperal? É quando, logo após o nascimento da criança, a mãe desconhece completamente que é o filho. Isso é da natureza infeliz. 1 em 1 milhão acontece. Então, há casos de mulheres jogar filho por janela de prédio, porque é complexo isso é provado, isso é ciência mesmo, né? Nesse caso, eu não vejo essa situação, porque ela premeditou, né? Ela foi lá deixar, né? Mas eu acho que a avó é a pessoa indicada para ficar com essa... A mãe não tem condições de ficar, mas a avó tem. Acho que a justiça vai entender dessa forma. Olha, meu pessoal, vou falar agora de saúde visual.